O Brasil vive em constante luta contra o tráfico de drogas, que tem tomado proporções preocupantes com o passar dos anos. Ibanez, como é que você está vendo esse crescimento assustador do tráfico de drogas no Brasil? Bom, eu fico bastante preocupado com isso, porque na nossa visão, uma das coisas que contribuem muito para esse aumento é a ausência do poder público em algumas questões, né? Principalmente no que tange a questões sociais, a fatores sociais, e acaba repercutindo na segurança. Outra questão que eu acredito que contribui muito forte para isso, para esse aumento, é a impunidade. E essa impunidade a gente observa praticamente todo dia. Todo dia a gente vê ações que repercutem nesse sentido. E vai repercutir no tráfico, vai aumentar. Essa polícia pacificadora do Rio de Janeiro, eu sempre tive uma vontade de fazer uma pergunta, e hoje eu estou com a pessoa certa. Ela, de certa forma, para onde foram os bandidos dos morros do Rio de Janeiro, Ibanez? Tem alguns deles por aqui? Quando começou a operação lá no Rio de Janeiro, salvo engano, no dia 26 de novembro, no dia 25 o Gefron começou a realizar uma operação na faixa de fronteira. Um dia antes nós começamos, porque nós tínhamos essa noção de que viriam para o interior. Talvez não chegassem até Mato Grosso, a gente não tinha como adivinhar isso, mas que com certeza iriam e foram. No caso do Rio de Janeiro, a grande maioria desses marginais se estabeleceram em Macaé, naquela região ali. Então aumentou bastante o crime lá naquela região. Na cidade do Rio de Janeiro melhorou bastante, mas em Macaé complicou, que era um lugar tranquilo. E vieram sim para cá. O Fernandinho Beiramar tem fazenda na nossa fronteira, né? Então, quer dizer, há uma necessidade de um trabalho constante, principalmente de inteligência. Há uma necessidade de uma integração dessas inteligências. Hoje em dia, fala-se muito da integração. Ela precisa sair um pouco do campo do discurso e ir efetivamente para a prática. Tem que acontecer essa integração da inteligência, principalmente. Tráfico de droga em Mato Grosso, como é que você está vendo? Eu vejo que o tráfico de drogas aqui no Mato Grosso, ele tem um combate, mas ele poderia ser melhor se tivéssemos um trabalho, tivéssemos mais ferramentas na inteligência, porque a nossa inteligência, a inteligência do Estado do Mato Grosso, ela é muito boa. Temos excelentes operadores, né? Precisamos de mais analistas criminais, mas principalmente de ferramentas. Eu acredito que, havendo um investimento nessa área, o combate vai ficar mais efetivo, mais eficaz. Quando você fala em ferramentas, você se refere ao quê? A equipamentos, até mesmo o sistema de monitoramento de comunicação, de rastreamento de veículos, coisa desse tipo. Essa fronteira de Mato Grosso... E banco de dados também. Essa fronteira de Mato Grosso com a Bolívia é uma fronteira preocupante? Extremamente preocupante, principalmente para nós que estamos operando há 2 anos e meio ali naquela fronteira, porque nós fazemos costumeiramente a comparação com Ciudad Juárez, na divisa do México com os Estados Unidos. Ciudad Juárez é uma cidade mais violenta do mundo, porque lá o tráfico é de cocaína. A cocaína, ela tem um valor agregado muito maior, então o criminoso, o traficante, ele vai brigar por aquilo ali, pela posse daquilo. E essa briga resulta em mortes. No nosso estado, o traficante ele trafica pasta base de cocaína, que é a matéria-prima para o fabrico de cocaína. 1 quilo de pasta base se faz 3 quilos de cocaína pura. À medida em que eles veem alguma atividade policial, eles preferem abandonar a pasta base e fugir. Consequentemente, acaba evitando o confronto. Porém, se ao invés de pasta base for cocaína, eles vão partir para o confronto. Entendi. E aí correremos o risco de transformar a nossa fronteira numa fronteira dos Estados Unidos e México. Olha só, eu vejo você sempre vendo o teu trabalho uma pessoa apaixonada pela polícia militar. Como é que você se sente em determinadas circunstâncias quando você vê algumas pessoas da polícia fazendo parte de
verdadeiras quadrilhas de tráfico de drogas? Vou resumir isso com uma única palavra. Me sinto envergonhado. Me sinto envergonhado. E como que se faz para desmascarar esse tipo de gente? É possível? Olha, eu acredito que é tão fácil quanto prender qualquer outro bandido. Precisa ter a vontade de se fazer e a ferramenta. Eu entendo também que após fazer essa descoberta, vamos dizer assim, desmascarar o criminoso, o que precisa efetivamente é fazer cumprir a lei, fazer com que esse criminoso fique preso efetivamente. É aquela velha máxima da escadaria. Ninguém lava a escadaria de baixo para cima, né? Claro. Então nós temos que começar a lavar de cima para baixo. Que a gente fica numa briga muito forte aqui embaixo, enquanto que os que mantêm e sustentam o crime estão lá no topo da escada. E como é que faz para derrubar esses que estão no topo da escada? Com trabalho de inteligência. Por esse motivo há uma necessidade de investimento muito forte nas ferramentas. A polícia brasileira hoje, eu não quero falar apenas de Mato Grosso, porque segurança pública é Brasil. A polícia brasileira hoje necessita de uma mudança radical? Eu acredito que ela tem que passar por algumas adequações. Eu não diria uma mudança radical, mas algumas adequações. Se não, vejamos, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, elas tratam direto com o ministro da Justiça. Consequentemente, o trânsito é muito menor, né, para se buscar recursos para investimento. Por esse motivo, a Polícia Federal tem mais recursos na área de inteligência, tem verbas secretas para poder estar trabalhando a sua inteligência. Você está querendo dizer que a Polícia Civil e a Polícia Militar são os primos pobres da nação brasileira na segurança? Eu estou querendo dizer que, num tempo não muito distante, cogitou-se a criação de um Ministério da Segurança Nacional de Segurança Pública, né? Para a segurança pública. Se tivéssemos um Ministério de Segurança Pública, eu acredito que isso tornaria mais ágil a destinação de recursos para as polícias militar e civil e bombeiros também. Então eu acredito que há uma necessidade de uma adequação desse processo. Porque hoje os estados têm que recorrer a quem? À Secretaria Nacional de Segurança Pública, que por sua vez irá recorrer ao Ministério da Justiça. Ou seja, aumentou um caminho. Se encurtássemos esse caminho, talvez o recurso viesse mais rápido e daríamos mais celeridade, menos burocracia. O que o GEFRON gostaria de realizar na fronteira de Mato Grosso e que não consegue e tira aquele brilho? Nós gostaríamos de blindar aquela fronteira, de blindar, não digo fechar a fronteira, mas blindá-la de uma forma com equipamentos tecnológicos que dessem mais celeridade no nosso trabalho e possibilitássemos aos operadores, no caso, né, realizar um trabalho com mais segurança e objetividade. Se te desse duas opções hoje entre o material humano e o material tecnológico, qual que seria a opção do GEFRON? Com esse grupo que eu tenho hoje operando, eu digo que nós só precisamos de tecnologia, porque vontade esse grupo tem, eles são muito bons. Ok. Depois do intervalo, saiba como funcionam as operações desencadeadas pelo GEFRON aqui em Mato Grosso. Voltamos já. Fique sabendo sem censura. Um oferecimento. O que você precisa comunicar, interessante para quem precisa saber. BW Assessoria de Comunicação. No Brasil, a faixa de fronteira é a principal rota de entrada de drogas, armamentos e produtos ilegais que abastecem os grandes centros urbanos. No total, o país tem 16.800 quilômetros de fronteira, sendo a maior parte quase 10.000 quilômetros de rios, lagos e canais. O Brasil ainda possui pouco mais de 7.000 quilômetros de fronteira seca,